Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, caros familiares e amigos de Pedro Simão, meu caro líder, Pedro Simão, tenho a honra e a responsabilidade, neste momento, de prestar a merecida homenagem desta Assembleia Legislativa ao cidadão e ao homem público Pedro Jorge Simão, nos seus 80 anos de idade e nos seus mais de 50 anos de vida pública. Esta casa tem sido o espaço político de uma representativa parte da história do Rio Grande. Aqui fazemos história, aqui também rememoramos, aqui reverenciamos a nossa história. Seja em torno de um acontecimento relevante, de um fato extraordinário ou diante de uma personalidade, como a do senador Pedro Simão, tão rica e intensa que ela mesma é um personagem da história. Sua relevante representatividade pública e parlamentar e as qualidades nele reconhecemos. Justificam este momento, justificam que o nosso homenageado volte a esta casa onde exerceu seu mandato de deputado estadual por tantos anos, para que possamos com ele compartilhar a nossa condição de cidadãos, como também a nossa condição de agentes políticos. Pedro Simão, o dirigente estudantil, o vereador, o deputado estadual, o governador, o ministro de Estado, o senador, o dirigente partidário, o líder. Estas as suas qualificações institucionais, advindas dos mais diversos mandatos e atividades políticas que exerceu e exerce. Certamente, muita mais que estas. Quantas mais deveríamos também atribuir-lhe, por conta das suas qualidades humanas extraordinárias. Seriam incontáveis, plenas em demonstrações de humildade, perseverança, coragem, lucidez, determinação, honestidade e de entrega total a serviço de nosso Estado e de nosso país. Devo confessar que tenho plena consciência da imensa e quase impossível incumbência de prestar uma homenagem justa e completa a um homem público da envergadura e da amplitude histórica de Pedro Simão. De tudo o que pudermos e soubermos destacar da sua rica e diversificada biografia, sempre ficará faltando algo, sempre haverá uma lacuna, pois a sua vida é fecunda e generosa. Não há como não deixarmos de evidenciar este ou aquele aspecto, de esquecer este ou aquele detalhe, que no conjunto podem ter uma significação relevante ou uma conotação especial diante de sua grande figura histórica. Esta homenagem, portanto, inscreve entre as tantas que o tempo e a história ainda e sempre lhe prestarão, em pleno reconhecimento, um profundo e inequívoco reconhecimento que Simão fez e faz por merecer. Na condição e no privilégio de seu companheiro de partido, assumo modestamente a posição de seu discípulo e de seu admirador, o que poderá absorver-me das inevitáveis falhas, justificada pela mais pura e singela emoção. Os homens e mulheres que conhecem e com ele conviveram e convivem, tantos que hoje estão aqui presentes, poderão dar o seu testemunho de admiração, de reconhecimento e de gratidão, relembrando, revivendo e celebrando a alegria dos seus 80 anos de idade bem vividos. Bem vividos e dignificados na sua fé, na sua esperança e na sua caridade, virtudes cristãs que sempre cultivou como bom cristão e católico. Parabéns, Pedro Simão, parabéns pelos teus 80 anos de vida e pelos mais de 50 dedicados a dignificar a atividade política, a tua autêntica e virtuosa vocação. Este é o cumprimento caloroso e sincero que o povo do Rio Grande te faz, representado na pluralidade desta Assembleia Legislativa. Para podermos compreender um pouco melhor a rica e às vezes até enigmática personalidade de Pedro Simão, precisamos buscar as suas raízes, recuar até sua infância e a sua juventude. Filho de imigrantes libaneses, Jorge Simão, que veio para o Brasil no início da década de 1920. Pedro Simão enfrentou momentos difíceis em que a sua própria vida esteve em perigo, mais de uma vez. Acometido por doenças graves, foi batizado em casa, in extremis. Perdeu a mãe aos 11 meses de idade e foi criado pelos tios. Aos 17 anos, ao superar outra doença grave, sentiu-se nascer pela segunda vez.
Em razão das carências econômicas da família, muitas vezes enfrentou dificuldades para prosseguir nos estudos. Sofreu incompreensões por sua condição de filho de imigrantes libaneses e foi aconselhado até mesmo a deixar os estudos para trabalhar com seu pai, que era comerciante. O pai, um aldeão montanhês de Kfur, no extremo norte do Líbano, era um homem austero e obstinado, mas segundo o próprio filho, Simon, um homem que aliava uma incrível intuição política com a sabedoria ancestral. Exigia ao extremo que seu filho estudasse e apresentasse sempre um ótimo desempenho escolar. Simon, um aluno tido como rebelde e de aproveitamento não muito regular, estava sempre sob a vigilância severa e o rígido acompanhamento de seu pai, o que contribuiu para forjar a sua firmeza de caráter e o seu senso de responsabilidade e a sua extraordinária capacidade de superação. Mas foi justamente no ambiente escolar, principalmente em seus tempos de internato do Colégio Rosário dos Irmãos Marista, em Porto Alegre, que Simon desenvolveu muitas das qualidades de sua liderança, de organização e de atuação política que contribuíram para que se tornasse esse grande homem público que todo o Brasil conhece, respeita e admira. Em depoimento ao jornalista Luiz Gutenberg, que escreveu o livro Quem é Pedro Simon? Uma biografia, reconheceu a importância dos 10 anos em que estudou sobre a orientação dos irmãos Marista, desde a terceira série ginasial até a sua formatura como bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Simon fez questão de registrar esse reconhecimento em discurso no Senado Federal em outubro de 97, por ocasião do centenário da chegada da Congregação dos Irmãos Marista ao Brasil, criada por Marcelino Champagnat, canonizado pela Igreja Católica. Simon fez o que chamou de uma confissão sentimental e calorosa sobre o papel dos irmãos Marista em sua formação intelectual e religiosa. Lembrou-se especialmente do irmão José Otão, dos seus incentivos, conselhos e exemplos. Em sua intensa participação no movimento estudantil, foi presidente do Grêmio Estudantil Rosariense. Depois elegeu-se secretário-geral da União Gaúcha de Estudantes Secundários, numa diretoria que funcionava nos moldes do parlamentarismo. Esse modelo foi levado para a União Nacional dos Estudantes, da qual Simon foi presidente do conselho. Para completar sua formação humana, recebida no seio de uma família modesta em posses, mas sempre unida e rica em valores morais e religiosos. E mais, a formação intelectual e religiosa recebida dos irmãos Marista. Simon encontrou na doutrina do solidarismo de Alberto Pasqualini as bases e os princípios fundamentais da sua formação política que inspiraram e marcam sua trajetória até hoje.